Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Bruno. Isso aqui esse é o primeiro dos muitos recados que Deus tem mandado eu entregar para que alguns, e eu vou entregar, né? Mas para que alguns conheçam melhor um pouco a minha história aí, eu tô com 42 anos, tenho 2 filhos e uma esposa. Me converti com 28 anos, conheci Deus de uma forma plena, né, aos 28 anos, e isso foi incrível, mudou minha história. E de lá para cá eu me recordo muito bem o quanto eu tenho paixão, amor por pregar, por falar, por ajudar as pessoas, por destravar as mentes das pessoas para o reino. Isso, quem me conhece há mais tempo aí sabe, é uma coisa que dentro de mim é muito forte. E recentemente eu aprendi algo que me deixou chocado e eu quero chocar vocês também com essa informação. Eu aprendi recentemente que nós, cristãos, nós não lemos a Bíblia. Eu aprendi recentemente que nós ficamos apenas esperando, todo momento, receber toda a informação necessária vinda do púlpito, vinda de uma pessoa lá de cima, vinda de alguém que segundo a própria pessoa está dizendo, ela tem o conhecimento bíblico para ensinar, né? Mas muitas vezes a gente sabe que a pessoa não tem. Então eu vim aqui para dar um recado, e um recado sério para você que é cristão. Esse recado, ele vai fazer total diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você ouvir e entender esse recado, eu sei que muitos vão ficar chocados com isso e não vão querer nem dar sequência, mas você que entender esse recado, você vai conseguir se aproximar do reino. Você vai conseguir fazer coisas maiores do que Jesus fez. Você vai entender ao final deste recado o que Jesus quis dizer com fazer coisas maiores. Bom, vamos lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: Jesus, ele foi homem na terra, ele foi Deus na terra, ele foi 50% de ambas as coisas, ou ele foi 100% de ambas as coisas? O que você acha? Vou perguntar de volta para você. Você acredita que Jesus foi, enquanto vivo, enquanto na terra, vivo não, me perdoe, sempre esteve, né? Mas enquanto na terra, enquanto pisando neste chão, como filho de Maria, qual foi, como foi Jesus aqui? Ele foi homem, 100%. Ele foi 100% Deus. Ele foi 50% de cada uma das coisas. Ou ele foi 100% homem e 100% Deus? O que você acha? Bom, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí vão errar. Então, pouco importa o que você acha. A verdade é que vai confrontar você, que eu vou te falar. Jesus, ele foi 100% homem na terra. E isso é totalmente provável na palavra dele. É muito fácil. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Se tornou muito mais fácil para mim crer e acreditar que eu posso fazer coisas maiores do que Jesus. E entender, a partir do momento que eu compreendi, que eu entendi, lendo a palavra dele, fazendo o estudo, que Jesus foi homem na terra. Ele não tinha nada de um Deus enquanto ele estava naquele corpo de Jesus. Ele não tinha a sabedoria de um Deus.
Ele não tinha o poder de um Deus. Ele não tinha a intimidade com Deus de um Deus. Eu vou explicar para vocês. Eu falei que isso ia chocar. Mas pode ficar tranquilo. No final, choca porque a gente não conhece a informação. Choca porque nós estamos com escamas nos nossos olhos. Por isso choca. Mas Jesus foi 100% homem na terra. Existem inúmeras palavras na própria Bíblia que remetem a isso, que fazem a gente refletir sobre isso. E é tão mais fácil compreender as coisas que Jesus fez quando a gente entende que ele foi homem na terra. É tão mais fácil, se torna tudo tão mais tranquilo, tão mais leve. Por isso eu senti vontade de compartilhar isso com vocês. Tá? Então assim, existem em vários lugares na Bíblia que falam que Jesus foi homem. Então agora vamos lá. Eu vou dar algumas referências aqui para você fazer a tua pesquisa aí, mas a minha eu já fiz, né? Então eu vou dar umas referências aqui para você e você corre atrás para saber sobre essa informação, ok? Então vamos lá. Então tem aqui, Jesus foi tentado como nós. Exatamente como nós ele foi tentado. Hebreus 4,15 fala sobre a tentação que Jesus passou. Tá? Jesus tinha vontade própria. Ele tinha vontade própria. Ele não era como um Deus aqui que estava sendo escravizado por um outro Deus lá de cima, que ele tinha que simplesmente cumprir uma ordem dada de um pai lá de cima, quase que autoritário. Não, ele não tinha isso. Ele tinha vontade própria. Ele podia fazer o que ele quisesse. E essa vontade própria você pode dar uma pesquisada lá em Lucas 22:42. Você vai perceber que Jesus ele tinha sim vontade própria, certo? Agora uma das coisas muito importantes aqui, muito importante. Jesus ele estudou e desenvolveu o lado espiritual dele. Então vamos lá. De novo. Jesus estudou e desenvolveu o lado espiritual dele. Então agora entenda. Quando você sabe, quando você tem a certeza, baseado na palavra, que Jesus era homem, e ele conseguiu fazer tudo o que ele fez, logo você consegue olhar para você e entender por que Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque nós somos como ele. Ou melhor, ele se fez como nós. Quando ele estava aqui no corpo de Jesus na terra, ele não tinha a sabedoria de um Deus. Ele não tinha a intimidade de um Deus com o Pai. Ele não tinha a sabedoria de um Deus por ele ser Jesus no céu. Como filho de Deus, descendo à terra, se fazendo homem, ele não tinha a mesma sabedoria. Nada disso ele tinha. Jesus precisou estudar e se desenvolver espiritualmente. Quando Jesus falou para nós que nós poderíamos fazer, que nós faríamos coisas maiores do que ele, era por isso que ele estava dizendo isso. Porque ele, como ele se fez homem, e nada de Deus restou nele, de Deus no sentido dele ser Deus, né? Não daquilo que Deus possa dar, porque isso até nós temos. Mas nada restou de Deus nele quando ele desceu do céu, quando ele deixou o seu reinado para fazer o que ele tinha que fazer. Ele não trouxe nada de Deus junto com ele. Nada do Deus que ele é junto com ele. Ele veio como homem, como carne, e toda a sabedoria e todo o conhecimento que Jesus teve. Ele buscou, ele estudou, ele leu. O que fez Jesus, aos 12 anos, ter sido achado pregando em uma sinagoga, quando foi esquecido pelos pais? O que fez ele estar lá ensinando aos 12 anos não era o fato dele ter sido filho de Deus, dele ser filho de Deus e ter deixado o céu. Não é. O que fez com que ele estivesse lá ensinando é porque até lá, até aquela idade dele, até os 12 anos dele, ele estudou e estudou bastante. Jesus precisava
se ele fosse meio Deus, meio homem. Poucas pessoas dizem isso, né? Eu já ouvi, ninguém nunca vai dizer que Jesus era um semideus. Isso ninguém nunca vai dizer, né? Mas muitos dizem, muitos de vocês, dizem o seguinte: Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Matematicamente é impossível. 100% Deus, 100% homem dá 200. É impossível que isso aconteça. Então, se ele não é 100% Deus e se ele não é 100% homem, ele também não é 50% de um e nem de outro. Aí seria um semideus. Não. Jesus foi 100% homem enquanto estava na Terra. Todos os milagres que ele fez, todas as curas que ele fez, todos os ensinamentos que ele fez, toda a sabedoria que ele tinha, tudo ele herdou na Terra. O esforço que ele fez na Terra para conseguir as coisas, o esforço que ele fez para ter intimidade, o esforço que ele fez para conhecer a palavra, para debater aquilo, o esforço que ele fez estudando tudo isso, tornou ele apto, capaz de fazer todos os milagres que ele fez, de fazer toda a cura que ele fez. Jesus, enquanto na Terra, ele não tinha um poder de Deus. E é fácil perceber isso. Se ele tivesse um poder de Deus, se ele tivesse algum resquício daquele poder que ele tem no céu, se ele tivesse algum resquício disso na Terra, o que ele ia fazer? Corrigindo, se ele tivesse algum resquício disso na Terra, o que iria acontecer? Teria sido tudo uma fake news. Ele foi levado, ele foi tentado por Satanás, né, durante todo o tempo da vida dele, inclusive naquele momento em que Satanás leva ele a um monte e ali tenta ele, provoca ele. Se ele tivesse algo de Deus, no sentido de ter trazido do céu algo do Deus que ele é para a terra, como forma de Jesus, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse alguma coisa de um Deus ainda, se ele não fosse 100% homem, seria tudo uma fake news. Quer dizer que ele não resistiu ao diabo. Um Deus não precisa fazer esforço para resistir a algo. Ele simplesmente faz. Então quer dizer que então Jesus estava passando por tudo aquilo e todas as tentações que ele passava e que ele conseguia porque ele era Deus. Sendo assim, ele conseguiu. Por esse foi o motivo. Mas não foi. Jesus não era um Deus aqui na Terra. Aqui na Terra ele estava como um homem, como eu, como você, com as mesmas limitações, com as mesmas fraquezas de um homem, as mesmas. Então o que nos torna diferente de Jesus? Muitos de nós cristãos, inclusive eu há muito vivi assim, sempre achamos uma dificuldade de sermos como Jesus. Afinal de contas, ele é um Deus. Como fazer coisas maiores do que um Deus? É possível? Seria possível fazer coisas maiores do que um semideus? Não. Já tem. Se for um semideus, ele já teria um algo a mais. Ele já teria um poder a mais. Se ele fosse um Deus, então, nem se fale. Como se ele fosse um Deus. Jesus, só para deixar bem claro, Jesus é Deus. Ele é filho do Pai. Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. Ele é a nossa vida. Mas enquanto ele esteve como homem, nos 33 anos de vida dele na Terra, ele era um homem, 100% homem.
Não tinha o resquício de um Deus que saiu do céu nele. Não tinha isso. Todo o poder, toda a autoridade que Jesus adquiriu contra potestades, contra demônios, contra tudo. Tudo isso ele adquiriu estando na terra. É possível que todos nós possamos fazer isso. Todos nós podemos atingir esse status, essa autoridade,